Oi, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês, né? Hoje eu vim aqui falar para vocês do continente europeu e do continente asiático, tá? Por que eu vou falar dos dois juntos? Porque se nós observarmos no mapa, daqui a pouco vocês vão observar que eu vou mostrar, o continente, é, o continente europeu e o continente asiático, né? Os dois únicos continentes no mundo que eles estão interligados. Ok? Eles não são separados, né, por uma porção, por uma massa de água, como por exemplo as Américas da África ou as Américas da Europa, que é dividido pelo Oceano Atlântico. Não, tá? Então o continente europeu ele tem, né, essa fronteira, né, esse limite, ele é por território. É o único continente que, né, tem esse limite por território. O que vai dividir ali, ok? Vão ser, né, as altas montanhas que existem a leste do território da Rússia, tá? E que inclusive, né, a Rússia é o país, né, na qual ele divide os dois continentes, tá? A Rússia é um país que a Federação Russa é um país que ela pertence à Europa, a capital Moscou está na Europa, ok? Tanto é que se vocês observarem, politicamente, ok? Todas as reuniões que tem da União Europeia, a Rússia está, ou reuniões que tem dos principais países da Europa, a Rússia também está, tá? Porque ela é um país europeu, tá? A seleção russa joga, por exemplo, a Eurocopa e não a Copa Asiática. Só que apenas 20% do território russo está na Europa, mas ela é europeia porque a capital está na parte correspondente à Europa. 80% está na parte correspondente à Ásia, tá? Como a Europa e a Ásia ambas estão juntas ali, né, no mesmo complexo, nós chamamos essa parte de Eurásia, tá? Europa mais Ásia, Eurásia, ok? Bom, para falar, né, do continente europeu e continente asiático, a gente vai lá desde a raiz, desde as formações continentais, tá? Lembra lá no sexto ano nós tínhamos a aula de geologia, né? E a aula de geologia ela falava sobre a deriva continental, que os continentes, né, eles se afastavam. Okay? Se nós pegarmos desde a raiz, nós tínhamos uma única massa continental chamada de Pangeia e uma única massa oceânica chamada de Pantalasa. Já que essa teoria da deriva continental é o quê? É os continentes se movendo, essa Pangeia, que era um único grande continente, né, ele foi se separando em lados opostos, a ponto deles se dividirem, ok? Constituindo daí a Gondwana ao sul e Laurásia ao norte, tá? Bom, a Laurásia ela dá origem a países, a continentes atualmente como a Europa, Ásia, né? Parte da América do Norte e a Gondwana ao sul, né? Eles continuaram se dividindo e deram origem a que hoje é a América do Sul, a Oceania, África, Antártica, ok? Bom, e a Ásia e a Europa, elas ficaram anexadas, conectadas ali, né? Ok? Bom, então, falando da Europa, ok? Continente europeu, tendo uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados, só que a população, né, é imensa. Olha só, a área do continente americano chega a ser 42 milhões de quilômetros quadrados, para 900 milhões de habitantes. A Europa são 10 milhões, 4 vezes menos, olha, 10 milhões de quilômetros quadrados para uma população, né, de 741 milhões. Tá? Obviamente que a densidade demográfica, o que é densidade demográfica? Concentração de pessoas, né, morando em determinadas áreas, ela é muito maior. A média gira em torno de 72 a 73 pessoas habitando, né, por quilômetro quadrado, tá? O maior país da Europa é a Rússia, né? O maior país da Europa é a Rússia e também é o maior do mundo. O menor país vem a ser o Vaticano, tá? Que é uma extensãozinha territorial do tamanho de um ou dois quarteirões, mais ou menos, que está ali, né, na capital da Europa, na capital da Itália, Roma, tá? A Europa possui 50 países, 50 nações, né, diferentes. Olha só. Mesmo a área territorial sendo de apenas 10 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde à Europa. Se a gente falar de Eurásia, aí dá muito mais, tá?
Aí dá mais de 50 milhões de quilômetros quadrados, mas estamos falando só da Europa. 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Para uma população de 741 milhões de pessoas e 50 países, né? Essa população dividida ali, né, em todos os países. O país mais populoso vem a ser a Alemanha, ok? Também o mais industrializado, tá? O mais rico também, ok? Então, obviamente que desses 50 países e toda essa concentração populacional, eu também tenho diferentes culturas, né? Diferentes povos com vários tipos de línguas faladas, entre eles o espanhol, o português, né? o russo, ok? Polonês, línguas que derivam dos povos germânicos, o alemão, tá? Os povos eslavos. Então, são várias línguas, né? O grego. Ou seja, são várias línguas, são também várias culturas, vários costumes, né? Várias arquiteturas. Tá? Então tudo, né, acaba englobando, tá, dentro de cultura. Quando eu falo em cultura, estou falando de línguas, estou falando de etnias, estou falando de crenças. Tá? Então é um continente que tem essa diversidade cultural muito grande também. Ok? E, né, se vamos falarmos também diversidade cultural, variedades de culturas, eu também não posso deixar de citar a Ásia, que é nosso segundo foco da aula também aqui. Porque a Ásia, ela vem a ser o maior continente do mundo, tá? Então, a Ásia, só a parte da Ásia, lembrando que a Europa e a Ásia estão ali juntas, ok? A divisão é feita territorialmente e culturalmente também, obviamente, tá? Por quê? Porque a cultura da Europa é uma, a cultura asiática é outra. Ali na região, né, de limite, elas até se aproximam, claro. Né? Mas conforme você for se afastando, né, da região limítrofe, você vai percebendo, né, que são regiões o quê? Culturalmente distintas. Tá? Bom, então a Ásia ela possui 43 milhões, 43,8 milhões de quilômetros quadrados. É o maior continente do mundo, superando o continente americano, que tem aproximadamente 42,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela, né, por pouquinha coisa ela supera ali por 1 milhão de quilômetros quadrados, tá? Possui menos países do que a Europa. A Europa possui 50, a Ásia possui 49 países, um a menos só, tá? 49 países. Só que olha só a população, né, o tamanho da população asiática. 4,4 bilhões de pessoas habitando o continente asiático. Tudo isso. Se você pegar, né, os dois países mais populosos do mundo, eles se encontram no continente asiático, que é a China com 1,4 bilhões de habitantes e a Índia com 1,3 bilhões de habitantes, ok? Só do continente asiático. Obviamente, se eu tenho 4,4 bilhões de pessoas distribuídas em 49 países, tá? Uma área territorial de 43,8 milhões de quilômetros quadrados, né? Obviamente que a diversidade cultural, né, linguística, também vai ser muito grande, né, nesse continente. Inclusive esse continente, o continente asiático, é considerado como o berço da civilização. Uma das civilizações, né, mais antigas já habitava esse continente aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora, né, para ficar mais fácil, algumas imagens ilustrativas. Tudo bem? Então, olha só. Esse mapa aqui, né, ele é um mapa que nós chamamos de mapa ipsométrico. O que seria esse mapa ipsométrico? É um mapa que ele vai, né, nos dizer as diferentes formas de relevo que eu vou ter no território que eu quero estudar. Que território é esse que eu quero estudar? Esse aqui é o mapa da Ásia, mapa ipsométrico do continente asiático. Ele vai estar representando esses diferentes níveis de relevo, né? O que significa esses diferentes níveis de relevo ou ipsométrico? Diferentes cotas altimétricas, tá? Diferentes alturas. E o terreno da Ásia ele é muito irregular. O que é o terreno irregular? Um terreno que tem seus altos e baixos, ok? Bom, então, essas partes aqui, olha só, mais escuras do mapa, conforme as partes quanto mais escuras, né, forem as partes do mapa, significa que o território ele é mais alto, tá? Então essa parte aqui, ó, né? Aqui, olha, está a Cordilheira do Himalaia. O que é cordilheira? Uma grande, né, várias cadeias de montanha, várias montanhas, uma atrás da outra, em sequência, ok? Então aqui é a Cordilheira do Himalaia. Aqui eu tenho os maiores, né, montes, os maiores picos
do mundo, o K2, né? E eu tenho o mais famoso, o mais conhecido, o mais alto do mundo, o Monte Everest, ok? Né? Com mais de 8.000 metros de alturas, tá? 8.000 metros de altura, perdão. Então aqui nós temos o Everest, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem do Everest para vocês também. Se nós observarmos então aqui, essas partes verdes, né? As partes mais clarinhas, amarelas, né? Ou as partes em verdes, significa o quê? Áreas mais baixas, áreas, né? Mais planas, tudo bem? Por isso que, ó, aqui, essa parte aqui corresponde à China. A China, ela é o país mais populoso do mundo com 1,4 bilhões de pessoas. E aqui é a Índia, ó, ok? Né? Se vocês observarem, com 1,3 bilhões de pessoas. Porém, essa população, né? Elas estão concentradas em regiões, olha só, próxima à costa oceânica. Por que elas estão concentradas nessa região aqui, essa distribuição populacional? Porque é uma região na qual o relevo ele é mais plano, né? É mais fácil para morar, ok? Já pensou você morar nessa região aqui, todos os dias escalando a montanha para poder ir para casa e descendo a montanha para ir trabalhar? Então, assim, fora o clima, né? Porque dentro da climatologia nós temos uma regra, viu, pessoal? A cada 100 metros que nós subimos a nível do mar, a temperatura ela cai menos 1 grau. Obviamente que nessas áreas aqui que são mais altas, o frio ele vai estar muito mais intenso, né? E a velocidade do vento, né? As cargas de vento também vão ser muito maiores. Claro que então morar, né, nas partes mais costeiras, nas planícies costeiras, né, áreas mais baixas, é muito mais viável, ok? É muito mais confortável também para o ser humano. Por isso que a população, grande parte dela, habita essas regiões aqui mais planas, né? Exemplo, aqui nós temos, por isso que nessa parte aqui nós temos capitais famosas, né, cidades famosas que concentram, né, um grande contingente populacional, tá? Como por exemplo Pequim, né, Xangai, etc. Várias outras cidades também, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês agora a imagem, né, do Monte Everest. Vamos lá? Então, olha só. Eu quero que vocês observem aqui. Essa aqui, ó, é o Monte Everest, tá? A montanha mais alta do mundo, né? Com mais de 8.000 metros, né? 8.600 metros de altura, ok? Vários alpinistas, né, desafiam nessa montanha e conseguem chegar aqui ao topo. Mas muitos, infelizmente, acabam não conseguindo chegar, tá? E perderam, inclusive, a vida, né? Bom, aqui eu só quero trazer, para fechar a aula, uma imagem mais ilustrativa para vocês. Aqui, quer ver? Vamos lá, aqui, ó. Então, olha só, essa imagem ela vai ilustrar o que eu estava falando para vocês, tá? A teoria da tectônica de placa e como formou os continentes. Então nós tínhamos uma única massa continental, a Pangeia. Aí, essa massa continental, a Pangeia, ela vai se dividir no Laurásia ao norte, que dá origem à Europa e aqui à Ásia, e aqui a Gondwana ao sul, né? E aqui nós temos a configuração territorial. Então, se nós observarmos ó, a Europa e a Ásia, né? E a parte correspondente à Eurásia, elas estão no mesmo bloco continental, né? Que é basicamente essa parte aqui, ó, que daí ela foi, né, desmembrada, ok? Como que ela foi separada? Pelas forças das tectônicas de placa, ok? Uma placa tectônica ela foi para um lado e outra para o outro, né, em lados opostos, dividindo essas terras ao meio, tá? Ok? Então vamos voltar aqui. E agora eu quero vir nessa imagem aqui. Cadê a imagem que eu queria ver? Aqui. Ó, então aqui é o continente asiático, tá? O mapa político do continente asiático com seus, né, 49 países. Olha o tamanho da Rússia, né? Olha o tamanho da Rússia aqui, tá? A Rússia é o maior país do mundo, né? Pegando parte da Europa e parte da Ásia, ok? Só que o país mais populoso da Europa e do mundo é a China. Tudo bem? A China que é o terceiro maior país do mundo em termos de extensão territorial, só ficando atrás da própria Rússia e do Canadá, que está ao norte da América do Norte. Tá? Então a China 1,4 bilhões de pessoas. O segundo mais populoso é a Índia, com 1,3 bilhões de pessoas, né? Ok? Aí nós temos vários outros países aqui, olha. Países, né?
já próximo à Oceania, que vai ser o tema da nossa próxima aula, então não vai perder a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre Oceania, tá? Muito interessante também. Né? Então aqui nós temos, olha, a Indonésia, Filipinas, Timor-Leste. Característica do Timor-Leste: Timor-Leste é o único país da Ásia que tem como idioma oficial o português. Né? Por que idioma oficial português? Porque foi colônia, né? Ex-colônia dos portugueses, ok? E aqui, olha só, aqui eu tenho o mapa da Europa. Olha a Rússia aqui de novo aparecendo como o maior país, né? E aqui eu tenho, né, os países da Europa, divididos em Europa, né, a parte escandinava, tá? Os povos nórdicos, descendentes dos vikings, né? Anglo-saxão, os povos latinos, ó, Portugal, Espanha, França, Itália, né? Ok? Os germânicos, Alemanha, ok? Aqui, ó, Alemanha, Bélgica, né? Áustria. E aqui nós temos os eslavos, ok? Olha só, os povos eslavos, né? Eslováquia, República Tcheca, Austrália, enfim. Tá? Então a Europa aqui com seus 50 países, né? Numa extensão territorial de 10 milhões de quilômetros quadrados. Várias, né, culturas, abrangendo várias etnias, várias línguas. Ok? Bom, então, só para fechar aí, na aula de hoje, nós trabalhamos então a parte de visão, né, política territorial e como se formou o continente asiático e o continente europeu. Tá? E um pouquinho, né, das características naturais, né, principalmente do continente asiático, tá? Que, detalhe, né, pela própria extensão dessa área, dessa parte da Eurásia, é uma área com diversas culturas, com variedades, né, culturais, variedades linguísticas, étnicas, só que também variedades naturais. Quando eu falo naturais, é variedades climáticas, né, diversos tipos de climas. Quanto mais ao norte, mais próximo dos polos, né, mais frio. A região aqui da Sibéria, né, um dos pontos mais frios do planeta Terra. Então vai desde frios extremos até regiões mais chuvosas, ok? Como aqui, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, né? Espanha, Portugal, tá? E, né, um terreno também, né, um próprio terreno da Europa, se a gente for observar, né, um terreno bastante irregular também, né? Nós temos aqui, ó, os Alpes, né, os Alpes escandinavos. Essas partes mais escuras são as partes mais altas, tá? Os Alpes suíços, né? Região do Cáucaso também, ok? Os Montes Urai, inclusive são os Montes Urai, uma cadeia de montanhas que ela vai separar por terra o continente europeu do continente asiático. Toda essa parte verde aqui corresponde às partes mais baixas do continente, ok? A planícies, tá? Planície germânica, ok? E aqui também a planície, né, a sarmática. Tudo bem? E daí nós temos alguns planaltos, né? Rios importantes, né, compondo a hidrografia desse continente também, como o rio Volga, ok? Danúbio, enfim. Mas dá um tema para a próxima aula aí, ok? A aula de hoje foi essa característica política e natural e territorial dos continentes, tanto Europa quanto Ásia. Não se esqueça que ambos estão juntos, correspondente à parte chamada Eurásia, ok? Beleza, gente? É isso aí, até a próxima.